E aí, meu povo, essa é a série Meu Concorrente Favorito, que conta a história do Luan, um cara que prestou o Enem por 2 anos e não passou. Um dia depois que saiu o resultado do SISU, ele viu uma publicação do Thiago, um cara que ele não conhecia, mas que tinha sido aprovado na mesma faculdade e no mesmo curso que ele sonhava em passar. No primeiro episódio, o Luan falou sobre a dificuldade de encarar mais um ano de estudo, vendo seus amigos seguirem adiante e ele ficando parado no mesmo lugar. Também falou da dificuldade de ter que convencer os seus pais de que ele também conseguiria passar, mesmo que ele não se sentisse confiante, nem soubesse o que tinha que fazer para mudar esse resultado dele. Apesar de tudo isso, uma das piores coisas para o Luan foi ver o Thiago conseguir a aprovação dele tendo uma vida normal. Isso fez ele perder o controle e mandar uma mensagem que normalmente a gente não manda pra ninguém. A grande surpresa foi o Thiago responder a mensagem maluca que ele recebeu e propor trocar uma ideia sobre isso. Pega um balde de pipoca, se inscreve aqui no canal, clica no sininho de notificação e deixa o seu like pra essa série cabulosa do Thiago e do Luan. E aí, pessoal, vocês já sabem quem eu sou, sabe que eu me chamo Luan, que eu não passei e que às vezes eu me descontrolo nas mensagens, né? Não me julguem, eu fiquei pensando que mandar aquela mensagem pro Thiago foi um erro, mas ele me convidou pra trocar uma ideia e depois me mandou um áudio. Você quer ouvir o áudio que ele me mandou? Lógico, solta aí pra gente ver. E aí, Luan? Ó, pra mim é difícil mandar uma mensagem pra você, cara, mas antes de tudo eu quero dizer que eu fico chateado de saber que você não conseguiu a sua vaga. E ó, eu falo isso de coração mesmo, porque eu também não conseguia no passado e eu sei como isso dói. Quando eu li a sua mensagem, eu lembrei de tudo que eu passei e ficou parecendo que isso aconteceu comigo ontem. Pô, até que esse Thiago é um cara gente boa, né? Ele fica parecendo aquele pessoal que fica podre de rico. Quando fala do tempo de pobreza, a gente se conecta com ele na parte da pobreza e sonha em ter uma vida parecida com a dele na parte da riqueza. Acho que é isso que está acontecendo comigo aqui. Ó, para ser aprovado no curso do meu sonho, eu tive que aprender a estudar de um jeito que eu nunca tinha estudado antes. Essa tal vida normal que você viu lá só foi possível desse jeito. Eu analisei minha preparação, tirei o que estava sobrando e isso me deu espaço para ter essa vida normal e ainda passar. Só isso? Parece tão simples que não funciona. Mas eu demorei um pouquinho para saber o que eu tinha que tirar da minha preparação, porque quando eu não passei, eu fiz uma lista de culpados. Eu quis colocar a culpa no cursinho, que não tinha os melhores professores, nos meus colegas de cursinho que conversavam durante a aula. Na minha família, então, vixe, fazia um barulho terrível quando eu tentava estudar. Eu fiz uma lista enorme. Eu precisava tirar de mim a culpa e colocar nas costas de alguém. Aí chegou uma hora que eu esgotei os culpados perto de mim, aí eu comecei a culpar meus concorrentes. Eu tinha raiva das pessoas que faziam a aprovação parecer uma coisa fácil, porque para mim o ano não tinha sido fácil e eu não tinha sido aprovado. Aí nesse lance da raiva nós somos dois, viu? Tem a raiva desse povo também. Mas aí um pouco diferente de você, eu tive vontade, mas não tive coragem de mandar mensagem para ninguém. Se eu tivesse mandado alguma mensagem, eu ia gostar de receber uma mensagem do jeito que eu estou mandando para você, dizendo o seguinte, pelo menos essa coisa principal. A sua rotina de estudo tem que funcionar em 3 situações. Quando você não tiver todo o tempo que gostaria de ter para estudar, sua rotina tem que funcionar. Quando você não tiver todo o conhecimento que você gostaria de ter na cabeça, a sua rotina tem que funcionar. E 3, ela tem que funcionar quando você não tiver no melhor momento da sua vida. Peraí. Esses 3 momentos mexeram comigo. Eu vou torcer pro Thiago explicar isso no áudio, porque senão eu vou ter que perguntar. Mexeu. Vamos falar um pouco mais detalhado. Sobre o ponto 1, eu acreditava que o meu estudo só ia funcionar quando eu tivesse várias horas livres. Se eu tivesse só 40 minutos, nem começava. Não ia render nada. Aí eu parei com isso. Se eu tivesse 30 minutos ou menos, meu esquema de estudo tinha que funcionar e eu tinha que entrar pro estudo. Ah, tá aí. Essa é uma parada que me pega, porque eu só gosto de estudar com bastante tempo. E eu acabo usando o tempo de outras coisas para estudar. Aí já no ponto 2, eu só conseguia estudar se tivesse com todo o conteúdo na cabeça. Eu tinha que começar revisando alguma coisa ou vendo alguma aula para depois entrar nas questões e sentir que o estudo estava rendendo. Se eu começasse direto nas questões, eu já percebia logo de cara que estava faltando conteúdo, que eu começava a errar, e eu tinha que parar tudo para ler teoria, ver a aula ou fazer algum resumo. Depois eu percebi que isso foi um baita erro no meu estudo. Mas, Thiago, isso não pode ser um erro de jeito nenhum. Porque quando a gente faz isso, a gente se força a aprender. Eu faço isso. Para quebrar isso, eu tive que criar uma rotina de estudo que não dependia de ter todo o estudo na cabeça. E aí sim eu percebi que o meu estudo começou a render muito mais. Não no começo de cara, mas depois eu percebi que era o caminho. Essa é uma coisa que eu não consigo concordar ainda. Mas tudo bem, vou amarrar aqui. Por fim, talvez o mais difícil, eu tive que construir uma rotina de estudo que funcionasse quando eu não tivesse no melhor momento da minha vida. Eu estava sem confiança, eu estava ansioso, queria muito fazer as coisas darem certo na minha vida
E o estudo tinha que funcionar nesse caos que a minha cabeça tava, que a minha vida inteira tava. Ai, nem fale. Nossa, dá até um aperto no peito aqui pensar em como a minha vida tá indo e tudo que eu tenho que fazer. Eu achei importante ele trazer uma questão que não é só esse lance do que ele fez para estudar, mas de como ele se equilibrou, né? Para entender que os dias não são bons depois que a gente não passa. Legal da parte dele isso. Mas como será que ele fez para encaixar tudo isso na rotina de estudo dele e fazer isso funcionar na prática, no dia a dia? Será que ele vai falar no áudio? Lógico que vai, o cara tá explicando direitinho, ele não tá com pressa. Ele organizou os pontos para você entender bem a rotina dele, eu acho. Acho que é isso que ele tá fazendo. E eu achava que tinha feito tudo que podia ser feito para ser aprovado, dediquei 2 anos da minha vida para isso acontecer, mas eu nunca pensei sobre esses 3 pontos que ele falou, de quando a nossa rotina tem que funcionar. Parece que a minha rotina tinha sido feita para funcionar no mundo perfeito quando eu vivia no mundo mais imperfeito que existia. Ah, mas até é normal, meu. O cara também não chegou nisso de cara, ele também sofreu pra poder alcançar isso aí. A pessoa vai evoluindo e aí ela chega num ponto. Vamos continuar ouvindo o que ele tá falando e ver se organiza um pouco melhor as coisas na cabeça da gente, né? Eu tive que recomeçar quando eu não passei, né? Eu só queria, nesse recomeço, que alguém viesse até mim e dissesse, ó, Thiago, é o seguinte, você faz isso, isso e isso que você vai passar. E essa ideia me fez testar vários métodos. Depois de um tempo, tentando tudo que as pessoas diziam que dava certo, eu percebi que eu precisava me organizar antes de usar qualquer método. Não dava para sair usando tudo por aí. Eu sabia que meu estudo ia mudar, mas antes eu tinha que definir como o meu estudo tinha que funcionar no meu dia a dia, com as minhas dificuldades de tempo, oscilação de humor, família, etc. E as mudanças que eu ia ter que fazer não estavam em uma lista que alguém ia me entregar, porque analisou toda a minha vida e viu o que eu tinha que fazer de melhor para mim. Pronto, é isso. Eu sei que eu preciso mudar meu estudo porque até aqui não funcionou, mas como eu vou encontrar uma rotina de estudo que funciona? Rapaz, se ele responder isso nesse áudio, esse cara vai ser nosso melhor amigo pra sempre, hein? A grande pergunta que surgiu pra mim nesse momento é como eu faço pra descobrir o que funciona. E aí eu tive que ganhar uma clareza muito grande do que não funciona pra conseguir tirar as coisas que não estavam funcionando. E essa não foi a tarefa mais simples que eu já fiz. E sabe como eu fiz isso? Eu voltei lá no dia do Enem. Pensei em cada detalhe envolvido entre o momento que eu abri a prova do Enem e o momento que eu fechei a prova e entreguei para o fiscal. Eu fiz uma viagem no tempo. Eu sabia que a minha aprovação ia acontecer naquele momento. Por isso eu tinha que ter certeza de que nada ia passar de errado naquele momento e eu tive que fazer essa viagem. Eu fiz uma lista com tudo que não funcionou na hora do Enem. E cada ponto dessa lista se transformou em uma estratégia que entrou na minha preparação. Buf, caramba! Eu acho que sofri de estresse pós-traumático do Enem e eu não queria pensar jamais no que aconteceu naquele dia. Era como se tivesse um bloqueio que sempre que eu fosse pensar nisso, não para de pensar, deu tudo errado, não tá certo. Eu só queria pensar que se você fizesse a sua parte antes do Enem, no dia do Enem as coisas iam dar certo e pronto. Não funciona assim, não funcionou assim pra mim. Eu tinha certeza que estava fazendo a preparação perfeita. E no dia do Enem as coisas deram errado. Eu tenho que encarar a pergunta do que deu errado no momento que eu abri a prova até o momento que eu fechei a prova. Eu tenho que pensar nisso. O que foi que deu errado? Mas que bela invertida de pensamento, não é mesmo? Ao invés de pensar no que tem que fazer para dar certo no Enem, pensou no que dá errado no Enem para saber o que você tem que fazer para dar certo. Ah, quantas revoluções aqui. Aqui eu volto naquelas 3 situações em que a nossa rotina de estudo precisa funcionar. Ela tem que funcionar quando você não tiver todo o tempo do mundo, quando você não tiver todo o conteúdo na cabeça e quando você não tiver no seu melhor dia. Você consegue perceber como essas 3 situações vão aparecer no dia do Enem? Cara, mas que loucura, ele fechou tudo agora, não é mesmo? Sem eu perceber, ele já estava falando do dia do Enem. Posso dar um conselhinho? Esquece a lista de culpado, faz uma lista com os pontos que impediram você de passar e vem conversar comigo. Rapaz, quanta coisa pra pensar, eu fiquei até zonzo aqui, mas eu fiquei animadão agora. Foca na lista de coisas que não deu certo no dia do Enem, acho que é a coisa mais importante pra você pensar agora. Não viaja. Eu sei que é a coisa mais importante, mas eu não tenho a mínima noção do que colocar nessa lista. Eu gastei muito tempo sofrendo e gastei pouco tempo pensando. Acho que eu vou ter que inverter isso pra poder fazer essa lista agora. Então vai, monta, sem enrolação, não fica enrolando. Tá. Detalhes no dia do Enem que me impediram de passar. 1. Eu errei muitas questões no Enem. 2. Eu não consigo pensar em mais nada. É isso. Acabou minha lista. E agora? Manda um áudio pro Thiago e fala que essa foi sua lista. Não posso fazer isso. Ele deve estar esperando uma lista mais longa. Ele vai achar que eu sou preguiçoso se mandar uma lista com um item só. Luan, se liga. Toda fogueira começa com uma faísca. Esse primeiro item da sua lista é a sua faísca. Beleza. Vou gravar um áudio pro Thiago. Fala, Thiago, que áudio incrível, cara. Eu tava mal antes de ouvir seu áudio, mas quando eu entendi as 3 situações que a minha preparação precisa funcionar, eu tive uma gota de paz aqui nesse coração tão sofrido. Porque agora tem um caminho que faz sentido pra pensar, né? Eu vou aceitar a sua ajuda pra encontrar as falhas da minha preparação. Eu tentei fazer uma lista de coisas que deram errado aqui, no dia do Enem, mas eu só consegui colocar um item nessa lista, cara. O item que eu coloquei é
Eu não passei porque errei muitas questões no dia do Enem. É isso, eu nem lembro de mais nada. Valeu! Lista de um item só estranho, né? Opa, surgiu mensagem aqui, é dele, olha aí. Fala, Luan! Cara, você começou pelo item perfeito. Você ainda não tem noção de como a gente pode mudar a nossa preparação inteira pensando só nesse item. Ele também foi o primeiro item que eu coloquei na minha lista, e foi a lista que construiu minha aprovação, então eu acho que está no caminho bom. Eu vou gravar um áudio mais tarde, ou até, melhor do que isso, a gente podia trocar uma ideia em videochamada. E aí eu conto como esse item mudou minha preparação completamente. O que você acha? Pode ser? Pô, Thiago, claro que pode, cara. Eu agradeço demais pela força e eu vou esperar você me mandar a data pra gente marcar essa nossa conversa. Valeu! Que conversa incrível! No próximo episódio, o Thiago vai explorar em detalhes o que não funcionou no dia do Enem do Luan. Eles vão entender juntos a relação entre estudo e o momento mais importante do ano, que é quando você resolve as 180 questões, faz uma redação no Enem e muda completamente a sua vida com o resultado que sai de lá. Vai ser por esse caminho que o Luan vai conseguir tirar as coisas que não importam na preparação dele. O Luan não faz ideia de como esse papo vai mudar a vida dele e você vai acompanhar essa descoberta do Luan a cada episódio. Para continuar acompanhando a série Meu Concorrente Favorito, se inscreve aqui no canal, marca o sininho de notificação e vamos trazer essa aprovação para casa. Valeu!